Muito feliz. Esse período remoto tem muitas dificuldades, mas tem muita coisa boa também. Eu acho que as coisas boas merecem ser compartilhadas, né, e faladas. E uma das coisas foi a minha aproximação com a Antônia. Engraçado que pelo período remoto foi quando mais nós nos aproximamos, né? Acho que isso aconteceu também com todos vocês em algum sentido. Então, assim, a professora a Sueli, eu gostaria só de mais uma vez agradecer, dizer que dentre tantas coisas, como a Marta também mencionou, importantes na tua fala, uma das coisas que me chamou muita atenção, até porque eu sempre bato nessa tecla também, essa ampliação de estratégias didático-pedagógicas para essa nossa retomada, nessa nossa retomada, essa convivência crítica, essa convivência situada, porque nós sabemos que os usos não são neutros dessas tecnologias, nós sabemos que a educação em si não é neutra. Então, esse ponto ressaltado na tua fala foi de uma extrema relevância, porque não somos nós, professores, né, que estamos ditando que as tecnologias precisarão fazer parte. Felizmente ou infelizmente, faz parte das práticas sociais de todos nós. E, em alguma medida, nós, professores, seja da universidade, sejamos da educação básica, precisamos sim colaborar e tornar esses alunos cada vez mais protagonistas. Um exemplo claro disso é esse evento, o quanto esses bolsistas, monitores foram protagonistas, autores desse processo. Então, minha amiga, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pela tua apropriação, como sempre, tá bom? E antes de te passar a palavra mais uma vez, Antônia, dentre tantas coisas que você mencionou, fiquei muito feliz em você nos apresentar trechos, que eu tenho certeza que são pequenos, mas tem vários lá, exemplos, eu sei que tu selecionaste por causa do tempo, das falas dos alunos, perceber essa recíproca, esse carinho deles aqui contigo, é muito bom, porque, afinal de contas, é uma prova de que, de fato, nós estamos sempre tentando nos transformar. E, acima de tudo, uma característica que é sua e que é de qualquer profissional humilde e competente, está sempre em busca de aprender, sempre em busca de ampliar as redes colaborativas. Então, muito obrigada em nome de toda a organização e em nome de todo o Departamento de Letras por você fazer parte desse time conosco, tá bom? Su, eu vou te devolver a palavra, tá? Só invadindo aí, parabéns às Ah, duas tá bom. Antônias, maravilhosas. Foi um presente aí para nós essa noite. Verdade, amiga. Diga, Su. Eu agradeço, Pátia, as suas palavras, agradeço também de todas as outras, das outras professoras que fizeram referência à minha fala, né? O prazer é todo meu e sem palavras mesmo para agradecer. Eu gostaria só de falar para a Antônia como eu me identifiquei com esses relatos, né, que você trouxe para nós, porque eu também sou professora de estágio e, nossa, eu via meus alunos nesses relatos, parece que eu dizia, nossa, que coisa maravilhosa, porque a gente precisa trocar figurinhas, né? Porque parecia que eu estava lendo os relatos dos meus alunos ao ler aqui, ao ouvir esses relatos que você lia para nós. Foi um grande desafio, né? Trabalhar o estágio no contexto remoto. Eu passei por isso, de realizar uma atividade de estágio totalmente remota, né? Sem nenhuma participação presencial dos alunos, mas eles nos surpreenderam, né? Eles se empenharam. Eu achei que os alunos se empenharam mais do que quando era presencial, porque eles se sentiram desafiados a fazer bem, né? Então, eles era tanto recurso, era tantos aplicativos, eu descobri tantos aplicativos que eu nem conhecia, e eles me ensinaram, eles não só me apresentaram o aplicativo, como me ensinaram a usar.
Então, foi desafiante, foi muito desafiante, eles sofreram demais. Eu tive alunos que no início choravam de desespero, dizendo, professora, eu não vou dar conta, eu vou atrasar meu curso, eu não consigo fazer dessa forma. Mas no momento em que, passada aquela tempestade inicial, eles se acalmaram e conseguiram, né? Conseguiram dar conta. Agora, no final, quando a gente foi fazer a avaliação do estágio, alguns diziam assim, ai, mas eu lamento porque eu vou terminar meu curso sem ter entrado numa sala de aula. Como assim? Você entrou na sala de aula, só que numa sala de aula remota. Você estagiou. O que você está, tudo que você falou aí para nós é a sua experiência de estágio. É isso que você vai levar para a vida. Você, em algum momento, lá na frente, você vai dizer assim, eu realizei o meu estágio numa sala de aula remota, mas você não vai poder dizer que não fez estágio. Sem estágio, você não termina um curso. Então, é isso, professora. Obrigada por compartilhar conosco essa experiência e eu me identifiquei muito porque vi meus alunos nos seus alunos. Parabéns. Que legal, que legal. Tá bom, Su. Muito obrigada, tá? Eu te agradeço novamente. Agora dando um andamento, né, à nossa noite. Que eu tô com o coração. Gente, que papel chato, esse papel de tempo, meu pai eterno do céu. Agora eu tô vendo o que o pessoal passa quando eu tô falando. Mas muito obrigada, Su. Agora nós vamos passar por um momento também mega especial, que é o momento de lançamento de livros, sobretudo porque nós temos aqui o lançamento de uma obra, né, em colaboração com a Doroteia, mas eu vou iniciar dando a fala à Marta, né, que além de companheira e colega de departamento, realizou uma pesquisa que ninguém é melhor do que ela para falar e, sobretudo, a peculiaridade da pesquisa para a região. Então, minha amiga, é contigo aí, tá? Apresenta a sua obra a todos nós, tá bom? Fica contigo. Certo, obrigada. Eu vou tentar ser breve também, porque eu sei que vocês querem falar também sobre os livros e tem o pessoal que quer apresentar, né? Então, vou procurar ser breve, assim, apresentar o meu livro, só porque depois vocês têm a possibilidade de lerem, né? Deixa eu só abrir os slides aqui. A gente brinca que a gente só dá uns pequenos gostinhos, né? Para não dar tanto spoiler, isso aí, porque senão o povo não lê. É isso aí. Está dando para ver? Tá sim, Marta. Então, o meu livro é uma obra física, né? É o livro mesmo. Tem também a obra digital, mas a gente só consegue encomendando para a editora, né? E esse livro, ele é o resultado da minha pesquisa, da minha tese, né? Uma pesquisa de 4 anos, né? E que eu defendi início de 2020. O livro ele foi publicado em 2020, ainda no final do ano passado, só que eu não tive a oportunidade de lançar porque não teve evento na universidade, então eu acabei deixando, né, para esse momento que nós tivéssemos, então, um evento acadêmico do curso de letras, né, que eu pudesse mostrar o meu livro, tá? Então, esse livro é um resultado da minha pesquisa, né? Se intitula A Construção de Identidades, Desencontros no Sul do Maranhão, né? E esse é o prefácio. Eu gostaria de dizer também que, com muito prazer, eu digo que a Célia foi a que fez o prefácio dessa obra, né? E a Célia tão bem entende sobre balsa, sobre cultura, sobre identidade também. Ela soube, com as suas palavras, né, introduzir o meu livro, que ficou muito bom. Agradeço, Célia,
por isso, né? E a obra ela vai falar, então, de indagações que eu tive antes de começar essa pesquisa. Então, essa pesquisa ela partiu de 3 grandes perguntas que eu me fiz, né? Vivendo nessa sociedade balsense, que é uma sociedade onde muitas pessoas vieram de fora, se nós formos ver historicamente, todas as pessoas daqui, elas vieram de fora, elas migraram para cá, e aí a indagação surgiu: quem é esse povo formado por tantos, né? Quem são esses balsenses? É possível traçar uma identidade balsense? E como as identidades balsenses elas são construídas linguística e textualmente nas narrativas? Então, a obra ela começa fazendo uma pequena, um breve histórico sobre a migração no Brasil, né? Falando das correntes migratórias que aconteceram no final do século XIX, início do século XX, onde várias pessoas aqui do Nordeste migraram, então, para o Sudeste em busca de uma vida melhor, fugindo de secas avassaladoras aqui no Nordeste, ou então foram para o Norte, para a Amazônia, que era a época do ciclo da borracha, né? E depois, mais tarde, essas pessoas, então, elas acabam voltando na metade do século XX, elas acabam retornando aqui para o Nordeste. Então, o livro ele começa falando um pouquinho desses processos migratórios, né? Depois ele vai falar de fronteiras econômicas e transformações territoriais no Maranhão. Então, aí vem toda uma história do Maranhão, da colonização dessa região aqui de Balsas, né? Que foi uma colonização muito diferente da colonização do litoral, né? Aqui em Balsas, as pessoas que chegaram aqui, que se adentraram a essas terras chamadas de pastos bons, então foram migrantes que vieram do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, né? E que vieram para cá em busca de terras férteis, era uma região que chovia muito, né? Então, esses criadores de gado adentraram essas terras e começaram a colonizar, né? E aí, Balsas, então, dentro desse mapa que dá para ver, né, é uma região que fica dentro da Amazônia Legal, né? Nós estamos dentro da Amazônia Legal. E como é que ela foi colonizada? Então, esses vaqueiros, esses criadores de gado, quando chegaram aqui nessa região, ela era habitada por índios, por grupos indígenas, né? Onde se deram os confrontos. Então, esses confrontos eles foram narrados nas entrevistas que eu fiz para participantes que têm mais de 90 anos, que participaram da minha pesquisa e que relataram, né, os confrontos sanguinolentos, né, que aconteceram aqui nessa região, onde os índios, como diz a historiadora, né, a Cabral, que ela diz que os índios foram varridos dessas campinas do sul do Maranhão, né, foram varridos para regiões do Pará e para regiões de Grajaú e Barra do Corda, onde hoje eles estão, né. Então, aqui viviam esses índios e nas histórias contadas a gente vê que muitos índios eles chamam de índios amansados, né? Então, os índios eles se misturavam a esses criadores de gados, a esses fazendeiros que aqui estavam, né? Eles chamam de amansados porque eles eram sequestrados de suas tribos, né? As índias, então, se misturaram com as pessoas que aqui viviam. Também nós temos relatos de pessoas que também, as pessoas que aqui viviam, né, foram sequestradas pelos indígenas, então foi um confronto muito difícil e muito importante dessa época, né? E aqui eu tenho um mapa, então, que dessa Amazônia Legal, da onde Balsas está situada, né? Se situa o Maranhão, então, e Balsas está dentro desse Maranhão. Então, o livro ele conta todo esse contexto histórico da formação de Balsas, né? Da criação de Balsas, e para depois nós chegarmos, então, à parte mais específica, que é a parte da pesquisa. Como é que eu vou analisar essas narrativas, então, essas histórias que são contadas pelas pessoas? Então, tem uma parte do livro que ela é assim, muito para pesquisa, quem quer pesquisar
e entrar nesse mundo das narrativas, né, nas construções discursivas, em contextos interacionais. Então, fala das narrativas, parte da estrutura narrativa laboviana. Eu não comento, eu não adentro esse mundo de Labov, mas eu falo do Labov como criador da narrativa, né? Porque antes de Labov, o discurso falado ele não era importante, ele não tinha valor linguisticamente, né? Só depois com Labov que as narrativas orais elas começam a ser importantes, né? E eu adentro a esse contexto das narrativas, né? Dentro de dois autores muito importantes, que é Gerda Gopalou e Defina, né? São dois autores estrangeiros, né? Que vêm definir as linhas da minha pesquisa. Então, essas narrativas de que eu falo são narrativas, histórias contadas, né? Que nós estamos acostumados a contar histórias a todo momento, né? A narrar o que acontece conosco, né? E é próprio do ser humano narrar uma história, faz parte do ser social, né? Então, a todo momento nós ouvimos e contamos histórias. Só que no momento que nós narramos as histórias, nós também nos construímos, né? Nós nos posicionamos, né? E aí essa pesquisa ela utiliza um método chamado de entrevista narrativa, em que você pede para as pessoas contarem as suas histórias e elas vão relatando. Você não faz perguntas prontas, né? As pessoas só vão respondendo. E assim as pessoas elas falam horas, né, de sua vida, dos seus relatos, e o entrevistador ele só vai direcionando para esses contextos, fazendo essa interação com o sujeito que está narrando a história, né? Um outro aspecto dessa obra também é uma parte bem teórica sobre identidades, as identidades que são construídas nos discursos, e daí eu sigo os dizeres de Hall, de Bauman, né, que vem dizer o que são identidades, né, que as identidades elas são então construídas, né, na relação de uma pessoa com a outra, e que hoje as identidades elas são transformadas pela grande mistura, pela globalização, né, que nós estamos vivendo. Então, eles dizem que o nosso contato com outra pessoa, né, ele é tão rápido que nós estamos a passo de uma passagem aérea para nós irmos para um outro lado do mundo. Então, as identidades elas são construídas nessas relações com os outros, né? E essas nossas relações elas estão muito aceleradas, elas são muito rápidas, né? Então, as identidades elas estão sempre em construção, né? Elas são sempre transformadas, as identidades elas são construídas a cada contato que eu tenho com as outras pessoas. Então, por exemplo, se eu vou a um determinado lugar, que eu sou uma migrante, por exemplo, e nós somos seres humanos que temos no nosso sangue essa questão de sermos de migrarmos, de sairmos da nossa terra, de irmos para outros lugares, né? Então, a cada momento que eu tenho um contato com outra pessoa, que eu tenho ideias de outra pessoa, que eu sei da cultura de outra pessoa, eu também vou modificando a minha forma de pensar e a minha identidade, né? Então, nós somos transformados a todo momento, né? E o que acontece aqui em Balsas, então? Que cidade é essa, né? Onde as pessoas todas elas vieram de fora? Então, o IBGE ele diz que aqui em Balsas nós temos hoje em torno de 100 mil habitantes e que 20 mil são pessoas flutuantes. O que significa isso? São pessoas que vêm para cá, 20 mil pessoas, elas vêm para cá no período da colheita e do plantio da soja, né? E que depois elas vão embora. Então, são pessoas diferentes que passam por aqui, né? Que têm essa convivência com as pessoas aqui de Balsas e depois elas vão embora.
Então, vocês imaginam o quanto que circula de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes, de forma de viver diferente, de costumes diferentes, de culturas diferentes, né? Então, o que eu fiz pesquisando tudo isso, né? Eu fui, então, gerar os meus dados, que aconteceram em 2017, né? Eu fiz entrevistas com pessoas, entrevistas narrativas, como eu expliquei, para pessoas nascidas antes de 1970, quando não tinha acontecido ainda a grande migração aqui em Balsas, e pessoas nascidas depois de 1980, quando já tem uma outra visão sobre a migração aqui em Balsas. Essas entrevistas, elas são entrevistas muito longas, né? Tem pessoas que falaram 2 horas e meia. Depois de gerados os dados, então, as entrevistas elas são transcritas conforme análise da conversação, dentro da linguística textual, elas são todas marcadas, né? E aqui eu aproveito para dizer que nós já temos um grupo de pesquisadores, de alunos que já defenderam monografias dentro dessa metodologia, né? Da análise da conversação e da análise de narrativas. Nós temos, inclusive, um banco de dados na UEMA, né? No Departamento de Letras, que são entrevistas com as mulheres da penitenciária, com as mulheres da Casa das Marias, entrevista com as mulheres da delegacia, tudo falando sobre violência. Nós temos entrevista com a interação médico-pacientes. Então, todas essas entrevistas elas estão num banco de dados da UEMA e que elas podem ser pesquisadas por qualquer pessoa que quiser. Tá? E então essas entrevistas elas são transcritas, os alunos eles já sabem transcrever, eles já sabem marcar esses grupos, eles já sabem marcar conforme a linguística textual. E o que eu fiz com essa geração toda de dados, que eram folhas e folhas e folhas, então, para poder analisar? Então, usei alguns critérios, né, para poder reunir todos esses dados. Então, a partir de um evento narrativo geral, grande, eu dividi em tópicos menores, né? Que foi a construção do eu, as mudanças históricas, sociais e culturais, o sentimento de pertencimento, o que é ser balsense, e dentro das mudanças históricas, eu analisei o desenvolvimento do território geográfico, as perspectivas positivas e negativas quanto ao processo de migração. Também eu deixei de falar que aqui em Balsas, antes de 70, muitas pessoas vieram de fora, de outras cidades vizinhas, mas foi a partir de 1970 que grandes grupos do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, vieram aqui para Balsas para adquirir terras, que eram terras baratas, para iniciar, então, uma fronteira agrícola, né, que hoje é Balsas, uma fronteira agrícola, e para a produção de soja, né? Hoje nós temos uma região que exporta milhões de toneladas de soja por ano, né? Graças a uma tecnologia, a ciência que produziu sementes, né, com tempo de produção menor, né? Um tempo de cultivo menor. Então, foi a grande transformação aqui de Balsas foi a partir de 1970, quando vieram os primeiros gaúchos, mas a partir de 1980, essa região ela não recebeu só migrantes do Rio Grande do Sul, mas migrantes de todas as partes do país, inclusive de estrangeiros, e ainda continua recebendo, né? Nós continuamos recebendo, inclusive, essa população, que é uma população flutuante. Então, como é que isso gerou, formou, né, a sociedade de Balsas, né? Quem são os balsenses, né? E daí eu utilizo na minha pesquisa apenas a visão das pessoas nascidas aqui em Balsas. Então, a minha pesquisa ela é singular por isso, porque ela não vê a questão do migrante. Eu sou migrante, mas eu não vou falar de mim, eu não vou falar dos migrantes que vieram para cá. Eu vou falar da visão dos balsenses em relação à impressão que eles têm das pessoas que vieram de fora e qual a identidade que eles possuem em relação a todas essas mudanças, né? Então, para provar isso dentro da ciência, né, utilizei duas
duas formas de análise, duas formas de analisar esse discurso, né? Que foi, dentro da linguística textual, que foi a referenciação e o posicionamento. Então, eu analisava os trechos das entrevistas, né? Marcando a referenciação e o posicionamento para indicar a identidade dessas pessoas, né? Então, dentro da construção do eu pontuei a história de vida das pessoas, a localização delas dentro do tempo e do espaço e os níveis de posicionamento, porque no momento que a gente usa o discurso para falar de nós mesmos, nós adquirimos um posicionamento em relação à pessoa que fala, né, que está perguntando, um posicionamento em relação a mim mesma e um relacionamento meu em relação ao tempo e o espaço que eu estou contando. Tudo isso eu analisei. E dentro das mudanças históricas, sociais e culturais, então, a história da cidade de Balsas, as migrações que aqui ocorreram, né? As forças históricas, sociais, culturais, institucionais, e os impactos positivos e negativos que essa migração trouxe. Então, é incrível porque as pessoas nascidas antes de 70, elas têm uma visão muito negativa desses impactos, né? Inclusive, eu tenho relatos de pessoas aqui no livro, né? Eu tenho relatos de pessoas que falam dessa visão, né, dos cemitérios que foram invadidos pelas máquinas, né, pelo desrespeito, e também uma visão positiva, mais positiva, das pessoas nascidas a partir de 1980, com o progresso que chegou aqui, né, com todas as possibilidades de mudança de vida que elas tiveram, né? E um aspecto importante também, não sei se está passando o meu tempo, Ana, me fale, mas eu estou quase acabando, tá? O último aspecto é ser balsense, o sentimento de pertencimento. E a identidade ela está muito ligada a isso, né? Eu sou balsense, eu moro aqui há 25 anos, né? Então, eu tenho essa identidade do balsense. Talvez eu tenha modificado as pessoas, né? Tantas aulas que eu dei, tantos alunos, né? Tantas influências, mas eu também fui influenciada pelas pessoas, né? Meus filhos nasceram aqui, eu vivo aqui, né? Eu admiro a cultura daqui, eu como a comida daqui. Então, a nossa identidade, ela se misturou. E no momento que eu digo assim, eu sou de Balsas, eu sou do campo de Balsas, eu defendo o meu campus, né? Como instituição pública, eu estou me sentindo pertencente a este lugar. Então, a minha identidade é uma identidade balsense, né? Só que eu analisei na visão do balsense nascido aqui, né? Então, essa diferenciação de pertencimento, o pertencer, o incluir-se, o enraizar-se, né? E a conclusão que eu cheguei na obra, que eu espero que vocês leiam, né? E que ela sirva, assim, para pesquisadores que vão utilizar essa metodologia, para pessoas que estão interessadas em saber sobre a história de Balsas, para pessoas que querem se encontrar, né? Qual é a minha identidade, que possam ler a obra e se acharem aí nas páginas dela. E a conclusão que eu cheguei foi que as identidades dos balsenses, elas são híbridas, né? Porque há um fluxo muito grande nessa região de fronteiras, muito grande de chegada e saída. Estou acabando. E à medida que as culturas nacionais, regionais ou locais tornaram-se mais expostas a influências externas, surgiram as identidades partilhadas. Então, nossas identidades, elas são partilhadas aqui e elas estão sempre em construção. Quando chega alguém de fora aqui, percebe essa diferença que nós temos, né, como moradores, como uma sociedade balsense. Né? Então, as identidades culturais, elas não são fixas, elas estão sempre em transição, em diferentes posições, né? E essas mudanças rápidas, elas são ocasionadas devido a essa homogeneização cultural, né? Então, aqui
se misturou muito essa questão da cultura, né? E na pesquisa também eu descobri uma coisa muito interessante que chamou a atenção, inclusive, das pessoas dentro da pesquisa, que eu achei um ponto de unidade, né, nessa fragmentação toda, porque tanto o sertanejo quanto o migrante, né, eles são homens rurais, eles têm uma relação de igualdade. Incrível que isso foi levantado por uma pessoa entrevistada, né? por um sujeito que fez parte da pesquisa. E as identidades, elas emergem nesses discursos todos feitos pelas pessoas, e a primeira vez que surgiu de uma forma escrita, né, científica, a palavra maraúchização, né, que é a mistura, então, que só existe aqui em Balsas, né, que é a mistura do gaúcho e do maranhense. Esse maranhense não é só esse gaúcho, não só é o gaúcho vindo do Rio Grande do Sul, mas todas as pessoas que vêm de fora, e que há uma mistura, né, entre o maranhense e a pessoa que veio de fora, eles chamam de maraúcho, nós chamamos de maraúcho, né? E para finalizar, essa pesquisa é um pontinho dentro do que há muito a se pesquisar nessa sociedade, né? Eu pontuei um aspecto, né, do que tem que se pesquisar aqui em Balsas, né? Nós precisamos pesquisar todas essas pessoas, os migrantes que aqui chegaram, né? Nós precisamos pesquisar mais sobre história, sobre o homem de Balsas, sobre a mistura dessas pessoas. Há muita coisa a ser pesquisada. Então, esse é o meu livro, eu fico muito contente, eu agradeço pelo espaço que me deram para eu poder apresentar. E parabenizo quem fez essa semana de letras, né, para a Ana Patrícia, que está aí, né, para a Laíra, diretora do departamento, para o José Ailson, né, para todos os professores que contribuíram e que puderam me dar esse espaço para eu divulgar a minha obra. A obra ela está à disposição no departamento de letras com a Sângela, né, ela custa R$40, e também na WA, se alguém quiser adquirir. Tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Parabéns pela pesquisa. Acompanhei um pouquinho ao longo da qualificação e da defesa da tese da Marta lá na Unicinos. A banca elogiou bastante pela peculiaridade, pela representatividade, pelo diálogo com a identidade. Então, de fato, é uma obra que, além de todos os méritos acadêmicos, né, que ela tem, a Marta brevemente pontuou, mas eu imagino assim o quanto vou adquirir a obra, eu conheci a tese, eu vou adquirir a obra, né? Mas a questão identitária, né? Que é sempre um aspecto tão caro na nossa formação, tá bom? Eu passo agora a palavra à Letícia para apresentar a segunda obra, tá? E aí nós iremos apresentar brevemente, porque na verdade é uma obra que em outros momentos a gente já falou, mas a Letícia aqui vai ser a porta-voz de tantos outros que foram partícipes e, sobretudo, sujeitos atores nesse processo. Pode falar, Letícia. Boa noite a todos. Deixa eu só colocar o slide. Eu fiz rapidinho e aí vocês me dizem quando já estiver aparecendo. Apareceu. Quando tu quiseres, pode iniciar. Tá bom. Deixa eu só ver se posso colocar em tela inteira. Não caiu. Mas eu vou falando porque o tempo, né, já tá tarde. Boa noite a todos mais uma vez. Eu me chamo Letícia Aparecida Nunes Moraes. A professora Ana Patrícia me convidou, né, para fazer a divulgação do e-book aqui para vocês, que eu acredito que a maioria já conhece,
mas não custa nada falar um pouquinho, mais uma vez, né, sobre o e-book. Então, o e-book ele é resultado da disciplina de literatura africana, que foi ministrada pela professora Ana Patrícia, nas turmas de 5º e 7º período. E a partir de discussões de textos teóricos e discussões em sala de aula, ela nos solicitou, né, nos pediu que nós elaborássemos um e-book a partir de obras da literatura africana, que, né, posteriormente podia ser publicado pela UEMA e tudo mais. E aí esse foi o projeto, né? Toda a disciplina se deu com essa intenção de publicar o e-book, né? De construir o e-book até o final da disciplina. Como eu já falei, com turmas de 5º e 7º período. Os capítulos do e-book trazem tanto proposições didáticas quanto discussões acerca dessas obras de literatura afro, né? Como eu já disse, ele foi publicado pela editora da UEMA e está disponibilizado gratuitamente para download. Quando acabar minha apresentação, eu vou disponibilizar o link para download também. Só queria ressaltar a organização do e-book, que foi da professora Ana Patrícia Martins, da professora doutora Sânia Fernanda Nunes Rodrigues, eu, Letícia Aparecida Nunes Moraes, e acadêmica, né? E a Edilene Santos da Silva e a Juliane de Jesus Costa, também acadêmicas da nossa universidade. Eu trouxe aqui algumas das capas de alguns capítulos, só para mostrar para vocês. E aí eu queria, a partir daqui, enfatizar que todo o e-book se deu a partir de uma construção colaborativa, tudo se deu com a nossa escolha, né? Nós decidimos o tipo de layout, as cores, as fontes, tanto do e-book como um todo, quanto de cada capítulo, né? Cada grupo foi escolhendo como iria se dar a construção do seu capítulo. Eu trouxe também as obras que são discutidas em cada capítulo do e-book, como eu disse, nós somos divididos em grupos e cada grupo ficou com uma obra. E a partir disso foram criadas, né, as discussões e as proposições didáticas a partir dessas obras, que são Amada, de Toni Morrison, Cidadão em Segunda Classe, de Buxi Mecheta, Mariomba, de Pepe Tela, O Alegre Canto da Perdiz, de Pauline Chiziane, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, Sejamos Todos Feministas, de Chimamanda Adichie, e Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E é isso. Tem que ser assim rapidinho, né? Porque já tá tarde, todo mundo já tá cansado. E por a todos que estão presentes no evento, agradecer à professora Ana Patrícia pelo convite de divulgação do e-book, agradecer aos autores e organizadores e a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia, pela brevidade, assim. Porque, na verdade, a gente já apresentou em outros momentos, né? E tem outras coisas tão interessantes. Foi tão difícil ficar em 2 dias, mas a gente já aprendeu. Para o ano que vem não tem como ser em 2 dias. Então, gente, sem demorar muito, eu vou aqui compartilhar, só antes de passar o outro livro, uma coisa que eu quero deixar muito claro. A obra, cada capítulo tem uma rede de alunos do 5º e do 7º período, alunos agora que já estão, né, a turma ali do Rogério, da Edilene, da Jéssica, da Lília, alunos agora que já estão aí, né, licenciados, outorgados. Então, sem a colaboração de cada um de vocês, isso não seria possível. O livro, ele leva ali o meu nome, junto como organizadoras, porque a gente pensa, né, muita coisa, mas não adianta pensar sem fazer. Então, todo o processo foi mediado por nós, mas ele jamais teria acontecido sem a autoridade, o protagonismo deles. A gente precisaria de uma live, de uma palestra, só para que cada um falasse, mas o que a gente quer reiterar é a necessidade de compartilharem essa obra que é da UEMA, que é do campus de Balsas, feita pelos alunos de Balsas, e que eu tive a honra de estar junto deles, tá bom? Então, rapidamente também, eu quero só falar, muito brevemente, não dá muito spoiler, tá aparecendo aí para vocês a capa? Sim, sim. Tá? Então, gente, essa obra é uma obra conjunta, né, organizada por mim, pela professora Doroteia, da Unicinos, pela professora Glícia Azevedo Tinoco, coordenadora do mestrado do Prof. Letras e professora do mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Isabel Cristina Azevedo, que é da Federal de Sergipe. O projeto partiu da ideia de enfatizarmos práticas pedagógicas desenvolvidas que levassem
essencial a questão da argumentação. Nós sabemos que a argumentação, ela faz parte, né, além do componente pedagógico, do componente enquanto ensino-aprendizagem, ela é algo necessário para a nossa atuação social. Então, a ideia aqui do livro, Letramentos e Argumentação, o ensino de línguas como prática social, é trazer aí para vocês experiências desenvolvidas por professores de várias regiões do país, de várias universidades do país, públicas e privadas, tá? Nós temos aí o prefácio da professora, que inclusive em um dos trechos diz: considerada a complexidade da argumentação e seu ensino, o percurso aplicado como escolhido neste volume tem valor fundamental para o professor, ou futuro professor, que reconhece a importância de ensinar a argumentar, mas não sabe como e por onde começar. Ao pesquisador ou futuro professor, mostra o arsenal de questões legítimas sobre a argumentação e seu ensino que ainda precisam ser respondidas. Nós estamos sempre reiterando, nas mais variadas disciplinas do nosso curso, a necessidade de fazer com que os nossos alunos sejam, além de usuários da língua capazes, letrados, mas também cidadãos que consigam responsivamente, como diz Bakhtin, agir em sociedade. E aqui nesse livro, um trechinho do texto das organizadoras, eu precisava reiterar, né? Mais de 600 mil brasileiros mortos em decorrência da Covid-19. E esse número, infelizmente, ainda está em expansão. De fato, vivemos um período de muita tristeza e, apesar disso, conseguimos reunir pesquisadores cujo compromisso com a educação básica e superior está acima de todo esse cenário em luto. Em nome desse grupo, afirmamos: aos que nos querem tristes e frágeis, respondemos com resistência. Este livro é símbolo de resistência, por isso dedicamos a todos os professores e professoras que insistem em acreditar que podem, com seus alunos, e não para eles, mas por eles e com eles, transformar o luto em verbo, e assim mudar realidades adversas e contribuir para que nossa existência seja ainda mais justa, crítica e ética, tá? Porque a gente sabe que nesse processo tão difícil, como comentado pelas professoras palestrantes de hoje, né? Como comentado ontem também, mais do que nunca nós fomos desafiados, mais do que nunca nós fomos amordaçados. Ana, meu bem, está cortando tua conexão. Mais do que nunca nós precisamos dizer para quê? Só para vocês terem uma ideia do sumário, né? Como eu já falei, o prefácio da Kleiman, ele é dividido em duas partes, né? Uma perspectiva mais conceitual, aqui os autores, na outra uma perspectiva mais extensionista, mas também com base científica, e dentro desse spoiler, né, para que vocês possam ler, mas o capítulo que eu coloquei aqui, ele parte de uma experiência. Todas as minhas produções, eu sempre tento trazer uma discussão científica arrolada a partir de práticas efetivamente desenvolvidas, e esse capítulo aqui, Multiletramentos e Formação Cidadã, além da universidade, ressignificando a produção argumentativa no curso de letras, faz parte de uma prática com os alunos, hoje no quarto período, mas na época a turma, eu costumo brincar, a turma da Ana Paula, a turma do Bruno, do Guilherme, né, estavam no primeiro período, chegando na universidade, e a professora aqui disse: gente, vamos produzir, vamos estudar argumentação, vamos pensar a tecnologia de modo crítico, e aí eles brilhantemente produziram cartas abertas em vídeo, cartas abertas que trabalharam a argumentação, foram expostas com a colaboração incrível. Sempre vou agradecer a nossa aluna também, Maiara, que é profissional, atuante do Jornal Diário de Balsas, e foi a plataforma pelo qual nós pudemos compartilhar as nossas produções. Então, além de exercitarmos a prática argumentativa enquanto linguagem escrita, enquanto linguagem oralizada, nós também levamos o nome da UEMA, mas, sobretudo, a ação responsiva desses meninos para além da universidade, né?
Então, eles produziram, né? E aqui, para encerrar, um pequeno trechinho de uma fala de um dos relatos, inclusive do Bruno, né? Que diz o seguinte: a experiência proporcionada pela produção de uma carta aberta em vídeo, postada no Instagram de um jornal local, foi extremamente gratificante em vários sentidos, pois, através dela, foi possível conhecermos um novo gênero, conscientizar a população sobre um assunto importante e, além disso, estabelecer um contato real com o público. Pensando na nossa trajetória durante a disciplina e nos estudos sobre letramentos, podemos dizer que, através desta atividade, nós assumimos uma nova condição, não só como universitários, mas como cidadãos que compreenderam o poder de transformação social da argumentação. Então, eu não vou aqui me alongar, eu acho que esse trecho ele é o maior pagamento que qualquer um dos nós professores, é o pagamento que qualquer professor do Departamento de Letras tem, e é a prova de que, não na nossa disciplina de produção textual, mas em todo um conjunto de atividades desenvolvidas por todos os professores do departamento, incansavelmente, inclusive nesse período remoto, faz com que alunos, no primeiro período, que tiveram no máximo uma semana de contato presencial, possam aí, né, ensinar, exercitar, desenvolver a prática social argumentativa. Então, muito obrigada. O livro é um livro que está sendo lançado pela editora Pontes, é um livro físico, né, diferente do outro que a Letícia falou, é um livro físico e um livro que está disponível aí para compra. Então, muitíssimo obrigada, né? Acho que tem que ser breve, tá bom? E agora, antes da gente chegar às 11 horas, eu gostaria de pedir a Carmen, que ficou para lançar, gente, a turma de músicos da UEMANET. Meu Deus, eu tenho um carinho imenso, quero aqui registrar todos os alunos da turma de música da UEMANET, em especial a tutora Angélica, ao professor Adriano, que é do Departamento de Educação, foram os professores que mediaram esse processo. A semana, ela é de letras, mas ela é do SESBA, acima de tudo. Então, em virtude de ser remoto, não tinha como eles apresentarem ao vivo. Então, o que eles fizeram? Prontamente produziram um vídeo, né? E aqui nós vamos exibir a vocês um vídeo em que eles mesmos falam por si, apresentam e cantam e tocam. Então, eu peço mais um pouquinho de paciência a vocês para nós prestigiarmos aí a produção dos nossos queridos alunos da turma de música da UEMANET, tá? É você, Carmen, que vai lançar? A nossa equipe de monitores, meu Deus, o que eu tenho a dizer? Não preciso dizer nada. Vou calar aqui minha boca, fechar minha câmera, para que a gente possa ouvir aí essa produção incrível dos meninos, gente. Olá, vamos conhecer a história da música Passagem, composição do cantor e compositor maranhense Deusama Santos. A música Passagem é uma viagem sobre a vida e o imaginário popular do povo de Balsas e da região sul do estado do Maranhão. A música traz um texto narrativo, descritivo e dissertativo sobre a cultura maranhense. Fala da relação do povo com a natureza, das coisas do cotidiano, dos costumes e da vivência do dia a dia do povo. O rio
música Asa Branca. Asa Branca foi composta em 1947 por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. É conhecida também como hino do sertanejo. E quando falamos de sertanejo, não falamos do estilo musical tocado hoje em dia nas rádios. Sertanejo vem de sertão. Sertão nordestino, onde se passa a narrativa da canção. Contado de forma rápida sobre a temática da música, Asa Branca retrata a luta e a resistência do povo nordestino perante as secas severas do sertão na época. Os autores ainda aguardam no retorno da Asa Branca, ave típica da região, a esperança do começo das chuvas para que possam retornar à sua amada terra. Ai, gente, eu contive minhas lágrimas aqui. Laíra cantou, eu chorei. Lembrando momentos felizes. Verdade.
Amiga, eu vou te passar a palavra agora, né, para dar algumas palavras antes de eu encerrar oficialmente o evento. Pode falar. Pois tá bom. Então, eu não queria me atender naquela hora, senão eu vou parabenizar aqui a professora Marta, primeiramente, pela excelente pesquisa, né? A você, professora Ana Patrícia, né, por essa colaboração incondicional com os alunos também, não é? E a acadêmica Letícia, ela é muito dedicada também. E eu tenho algumas palavras aqui antes de você finalizar, né? Então, refletindo todo sobre essa semana de letras, que devemos ser gratos. Isso é a gratidão, é a principal palavra deste momento, não é? Que tem nesse instante, nas nossas vidas, nos nossos estudos, pela semana que nos enriqueceu de conhecimentos, de reflexões para toda a nossa vida profissional, acadêmica, emocional também. Que beleza agora neste momento, essa finalização com a turma da UEMANET, e várias pessoas aí também são ex-alunos de letras. A Vilma, que apresentou, foi a minha aluna de letras, a professora Célia, a professora Marta aqui também, a Luária também, que está aí cantando, foi aluna de letras. Então, trazendo para a nossa semana, que foi enriquecedora, tecer o bordado não é fácil, mas quando ele é construído, não é, com equipe, os fios a fios vão se entrelaçando e então iniciando essa forma. E isso foi nossa semana de letras, foi bordada fio a fio. Nos primeiros pontos nós tecemos as questões de línguas, de literatura, de cinema que deram vida ao bordado. E nos últimos pontos nós finalizamos com desafios, com possibilidades sobre a formação de professores e ainda colorimos no final com notas musicais, neste momento aqui, que foram sintonizadas no coração desse bordado todo. Então, levar conhecimento é assim, fio a fio, ponto a ponto. E agradeço imensamente todos os coordenadores, na pessoa da professora Ana Patrícia, professor José Ailson, aos monitores, os bolsistas, aos todos os professores do Departamento de Letras que estão engajados, os professores convidados do primeiro dia, do segundo dia, hoje aqui, que se fizeram presente, a todos que ficaram engajados nesse momento, para que a Semana de Letras fosse nos abrilhantar, fosse sair. Então, a todos os professores também dos outros cursos que nos prestigiaram, os alunos de outros cursos também que nos prestigiaram nesse momento. E nesse contexto, né, eu encerro aqui meus agradecimentos, não podia deixar de trazer uma citação de novo, uma citação de Marina Colassante, onde ela diz assim: não é um esforço de manutenção, mas de implementação. E isso faz toda a diferença. E mais, para a penetração da leitura literária são necessários professores ou agentes transmissores que sejam eles mesmos leitores apaixonados por literatura, não só literatura, de línguas, não é? Então, sendo assim, é preciso muito esforço e dedicação para fazer pesquisa, para fazer extensão. Então, parabéns a todos. Foi brilhante nossa semana. Verdade, amiga. Muito obrigada aí pelo apoio. Tá toda poética, toda trabalhando na poesia, toda inspirada. Tô só vendo aqui. Tá passada. Tô passada, né? Também tô passada, né? Tô só vendo aqui o trabalho ficcional, poético, mas tudo bem. Gente, Amei. nas dissertações e na tese, porque quando você pesquisa e lê muito, você fica assim, tudo assim entra na sua cabeça com mais facilidade. Não, mas não é só isso, não. Essa veia poética não é só pesquisa, não. Tem todo um diferencial. Foi muito bom. Obrigada, Laíra, viu, pelo apoio desde sempre. Olha, a palavra é sua. Tá, não, a professora Célia abriu, não sei se quer. Antônio, tu quer falar, meu amor? Não, fazer só a no final, né? Lembrando. Com poesia, professora Laíra e toda poética. Sim, não é, menina? Gente, olha, eu convido a todos, a quem quiser, abrir suas câmeras para que a gente possa, a equipe de monitoria, aí, fazer uns prints. É sempre muito importante, acho que nesse momento de rede social, não é só mostrar. Eu acho que eu sempre falo para os meninos, negócio de achar, ninguém acha nada. Eu penso que é mostrar, é ocupar espaços,
é dizer o quanto estamos sempre produzindo conhecimento, o quanto eu tenho muito orgulho de dizer que sou do Campus Balsas. Outro dia eu ouvi dizer que o Campus Balsas tem muita gente boa. Eu digo, tem muita gente boa, o que nos falta é espaço. E talvez, se não fosse a pandemia, a gente não tivesse tido tanto espaço. Né? Então, eu sempre... mas você não é daqui de São Luís? Não, nasci em São Luís. Mas sou professora da UEMA do Campus Balsas. O campus que me deu o status de professora universitária efetiva foi o Campus Balsas. E uma coisa que eu aprendi pela educação que tive foi ser grata. Então, enquanto vida tiver, sempre serei grata. Muitíssimo obrigada, Mel, meu querido, está aqui conosco. Né? Muito bem. Enfim, todos os professores. Gente, eu não vou me estender muito, que vai dar 11 horas, mas eu estou tão feliz. Como a Laíra adiantou a questão da gratidão, mas eu queria aqui dizer que essa semana não seria possível sem a equipe de monitores e de alunos que nós tivemos. Mais do que nunca, como defensora das tecnologias de modo apropriado, crítico, engajado e consciente, nós, né, sobretudo eles, provaram que é possível, sim, com coordenação, com criticidade, com autoria, com engajamento, fazer desses recursos tecnológicos uma ponte, né? Uma ponte para nos encontrarmos. Tem gente em vários lugares do Maranhão, né? Inclusive os monitores, e ao mesmo tempo estamos aqui. Então a gente não precisa estar junto para estar perto, ou não precisa estar perto para estar junto. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu vou calar a boca para poder fazer um print, tá bom? E depois disso daqui, dormir como um anjo por ter tão grata a todo mundo. Muito obrigada, Bruno, Tati, Letícia, Sueli, Laíra, Célia, Carmen, gente, todo mundo, os alunos que estão aqui nos assistindo, nós agradecemos muito. O Departamento de Letras se revigora, né, com essa energia para que a gente consiga. A união, como a Laíra sempre fala, né, a união faz a força, ninguém concorre com ninguém, somos todos trançados fio a fio, né, que fazemos desse curso um curso diferenciado, um curso que, de fato, como o Luciano disse ontem, não é querendo puxar saco, mas é o curso do Campus de Balsas. Então, muito orgulho de fazer parte dessa equipe de maravilhosos, tá? Então, bora lá, os monitores já sabem ainda. Bora aí, a foto. Tá? Vamos calar a boca para não sair com a boca aberta. Foi? Entra, então, Célia, os outros professores entrem também, né? Pois é, os alunos. Né? Pois é, eu estou falando aí, quem quiser, esse povo parece que está tímido, ninguém quer mais abrir a câmera para a gente tirar mais uns prints, ou então... Tem que dizer alguma coisa quando estiver no ponto. Alguém aí dos monitores, por gentileza. Não, já tiraram. Aquelas que a gente estava quietinho já tiraram. Mas acho que ninguém quer mais. Todo mundo foi, né? Então... foi. Sueli, muito obrigada aí, tá? Rio Grande do Norte. E os meus queridos companheiros de mais uma vez. Tchau, eu que agradeço. Boa noite. Excelente noite. Um final de semana maravilhoso. E um abraço bem apertado a cada um de vocês, meus queridos alunos e bolsistas. Nós somos abrilhantados e abençoados por ter vocês conosco. Tá bom? Abraço cordiais. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, parabéns a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todos.